Mas ele não termina por aí, ele vai dizer, mas aquele que for o menor no reino dos céus, esse é maior do que ele. Ele não parou por aí quando ele diz, nascido de mulher, não houve profeta maior que João Batista. Ele termina dizendo, mas aquele que no reino dos céus for menor que ele, esse é maior do que ele. Então, em outras palavras, ele está dizendo, João Batista foi grande porque ele se fez pequeno. Ele está dizendo o seguinte, grande no meu reino, para mim, na minha presença, é aquele que se esvazia de si mesmo. É aquele que sabe que a glória não é sua. É aquele que sabe que o poder não é seu. É aquele que sabe que a autoridade não é sua. É aquele que sabe que a capacidade não é sua. A sabedoria não é sua. Ei, nada é meu, nada é teu, tudo é de Deus. Para ele, por ele e dele, diz a Bíblia, são todas as coisas. E eu tenho certeza que nessa noite, ele está aqui poderoso. As janelas dos céus estão abertas, não adianta o diabo fazer resistência, o inferno está em polvorosa nessa noite. Eu sempre digo, o diabo é como um leão, não devemos subestimá-lo, mas a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, portanto o maior é aquele que está com a igreja e a vitória é nossa. Quando a luz aparece e ele cai por terra, uma voz ecoa. A voz do Senhor ecoa dizendo, Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Veja bem que Jesus não disse, Saulo, Saulo, o porquê você persegue este povo. Veja que ele não disse, Saulo, Saulo, o porquê você está no encalço deste povo aí. Ele disse, Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo. Ele tomou as dores do povo, porque quem mexe com a igreja mexe com Deus. Quem toca na igreja toca em Deus. Quem trama contra a igreja trama contra Deus. Quem se levanta contra a igreja está se levantando contra Deus, porque a igreja tem um dono, e este dono é o Senhor Jesus Cristo, e ele peleja pela sua igreja, ele cuida da sua igreja, ele zela pela sua igreja. Nós estamos em boas mãos, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Então Deus está prometendo a Abraão, mas para que Abraão tomasse posse dessas promessas, ele tinha que se dispor e sair da sua parentela, da casa de seu pai. Tinha essa condição que Deus impôs, para que depois ele recebesse todas essas bênçãos que Deus tinha prometido para ele. Então, meus irmãos, vamos iniciar aqui a chamada de Abraão. Abraão, pai exaltado. O nome de Abraão foi mudado em Gênesis 17:5. Deus muda o seu nome de Abraão, que significa pai exaltado, para Abraão. Deus diz, não te chamarás mais Abrão, mas te chamarás Abraão, que significa pai de multidão. Porque aqui em Gênesis 12, Deus está dizendo para ele, Abraão, sai da casa do teu pai. O pai dele era um homem idólatra, habitava numa terra idólatra, na terra de Ur dos Caldeus. O pai dele era fabricante de obra missionária, e nós vivemos em um país livre chamado Brasil, onde em horário nobre temos plena liberdade de abrirmos as portas da casa do Senhor e nos reunirmos para prestarmos o nosso culto a Deus. Portanto, essa noite valorizemos a cada instante em que estamos aqui dentro na presença do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Só não recebe a manifestação de Deus quem fica indiferente ao mover e ao agir do Espírito Santo. Só não recebe, querido pastor Eliseu, a manifestação de Deus aquele que se acha grande demais. Esse permanecerá vazio, mas aquele que reconhece que é pequeno e depende do azeite do Espírito Santo, ele vai fazer transbordar o teu cálice hoje. Ele vai fazer transbordar o teu cálice. Receba azeite de Deus sobre a tua vida. Receba azeite de Deus nessa noite. Abra o seu coração. Se você quer a manifestação de Deus, é necessário abrirmos o coração e derramarmos a nossa alma perante o Senhor. Quando o menino Jesus nasceu, os magos levaram presentes, dádivas ao menino Jesus. E quais foram os presentes que eles levaram e ofertaram ao menino Jesus? Ouro, incenso e mirra. E cada um desses presentes no mundo espiritual tinha uma significação muito importante e apontavam para o ministério terreno daquele menino que ali estava. O ouro estava indicando que o ministério terreno do menino Jesus seria marcado por glória.
O ouro estava apontando o pastor Eliseu e dizendo que o ministério terreno de Cristo seria marcado por glória. E se você for olhar as páginas da sua Bíblia e você observar a trajetória curta ministerial de Jesus, que durou cerca de 3 anos e meio, você vai ver que o ministério de Jesus foi um ministério totalmente glorioso. Se você olhar as páginas da Bíblia numa ação, você vai ver Jesus desafiando a lei da gravidade no mar da Galileia. Na 4ª vigília da noite, diz a Bíblia que os discípulos estavam sozinhos no meio do mar, obviamente com medo, encoberto pelas trevas da madrugada. A primeira vigília era das 18 às 21, a segunda das 21 à meia-noite, a terceira das 0 horas às 3 da manhã, a 4ª vigília se estendia das 3 da manhã às 6 da manhã, sozinhos no meio do mar. Os ventos eram contrários sobre a embarcação dos discípulos. Qualquer um ficaria aterrorizado, qualquer um teria medo. Eram homens pescadores, experientes, conheciam e sabiam lidar com o mar. Mas naquela madrugada eles viram a morte diante deles.